Meus cumprimentos à apresentação de um tema bíblico do Novo Testamento, a lembrança de que os judeus, ao tempo de Jesus, antes e durante e depois, tinham sempre uma ideia de vidas sucessivas, embora eles chamassem isso de ressurreição. Quer dizer, a pessoa podia surgir de novo, estar de novo, atuar de novo. Então, há várias passagens do próprio Jesus, e essa desse momento é bastante interessante, porque Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo que eu sou? Quer dizer, ele seria quem na atribuição da ideia dos seus contemporâneos. Então, naturalmente, fazendo referência a vidas anteriores. Nós vamos estudar o Mateus 16, capítulo 16, versículos de 13 a 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Filho do Homem é ele, Jesus, né? Quem diz os homens? Quem diz o povo ser, então, ele, Jesus? E faz a pergunta depois direto. Eles vão dar várias respostas. Uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Quer dizer, a pergunta agora passou a ser direta. E vocês que estão aí diante de mim, que estão convivendo comigo, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É uma resposta interessantíssima que eu consideraria o maior de todos os momentos da mediunidade. Porque Pedro vai dar uma informação totalmente espiritual. Não era a opinião dele. Ele está dizendo que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Paráclito, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. É o próprio Jesus dizendo que a resposta do apóstolo Pedro, de Simão, não era dele pessoalmente, fisicamente, carne e sangue, mas a resposta do meu Pai, a resposta de Deus que está nos céus. Então Pedro é o intérprete direto do próprio Deus. É o médium que recebe a luz maior da informação, garantindo que Jesus, nós sempre pensamos, Jesus, filho do carpinteiro, filho de Maria, de uma cidade muito pequena, que é o Cristo aguardado durante todo o Velho Testamento. Então, em Marcos 8, 27 e 31, a outra forma de passar no Evangelho, e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? A mesma coisa de Mateus: quem diz os homens que eu sou? E eles responderam. A mesma coisa, João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Aí Jesus lhes pergunta: mas vós, vocês, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. A resposta mais resumida, mas o que interessava é exatamente isso: tu és o Cristo. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto,
mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então Jesus já fala do fim. Ele seria morto e 3 dias depois reapareceria, ressurgia. Daí a palavra ressurreição. Porque se nós pensarmos em termos de ressurreição, é preciso também ter uma ideia de que é diferente da ressurreição de Lázaro. Lázaro reapareceu espiritualmente no próprio corpo. Morreu e reviveu. O corpo mesmo. Jesus não. Jesus, o corpo desaparece, desmaterializa. Vem o espírito, já não mais material. Então vamos ver o texto de Lucas 9, 18 a 22, é menor do que os outros. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo, eles disseram: João o Batista, outros Elias e outro um dos antigos profetas. Ora, é tão importante o texto sobre a questão da vida anterior, da personalidade em que representou anteriormente, que Jesus passa por 3 evangelistas: João, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. E há no meio das respostas muito interessante, porque diz João o Batista. Ora, João Batista era primo de Jesus, foi contemporâneo dele, estiveram os dois do Rio Jordão. Então aí dá uma ideia de ressurreição, mas não de reencarnação. Porque ao dizer João, eles conheceram os dois materialmente ao mesmo tempo. E a reencarnação não é impossível isso. São tempos diferentes. O espírito é o mesmo. O corpo é que é diferente. E disse-lhes: e vós quem dizeis que eu sou? A pergunta é a mesma. E respondendo, Pedro disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. No princípio era aquele que é a palavra. Aqui é outra parte interessantíssima do Novo Testamento. João, o capítulo 1 de João, 1, versículos 1 a 5, o início mesmo do livro de João. No princípio era aquele que é a palavra, era o Logos. Ele levava com Deus, estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus e no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédios dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então, falando exatamente sobre Jesus, a luz que brilha nas trevas. Ainda no Evangelho, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Não é foi ou será. O Filho do Homem é. Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E reafirmando palavras de Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Todo repetido para reafirmar pedagogicamente com mais fortaleza. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, quer dizer, fisicamente, mas por meu Pai que está nos céus. Então vamos agora falar de João Batista no mesmo sentido. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas e lhe perguntaram: quem és tu? Então o rei manda perguntar a João quem era ele. Ora,
Ele era igual, nasceu, foi criado, foi educado, estava entre eles. Por que saber quem era ele? Só podia saber quem tinha sido ele. E em outra vida, na sucessividade das existências, quem foi ele? E a pergunta está no presente: quem és tu? Ele confessou e não negou. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. No presente. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Observe aí, muito importante na análise linguística, mesmo, digamos aí, gramatical, dos tempos verbais. Eles perguntam a João quem é ele no presente. Quem és, pois? És tu, Elias? Ele não perguntou, foste tu? Ele disse, não sou. Ele não é, ele já nasceu, ele já é João Batista. És tu o profeta? Não. Ele é João Batista. Está perguntando a uma pessoa física que está diante deles. Ele é a voz que clama no deserto. Prepara o caminho do Senhor, do Velho Testamento. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de... Quem diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele repetiu o que estava no Velho Testamento, nas palavras de Isaías. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Agora é Jesus que está falando de João. Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais, moram, residem, vivem e convivem nos palácios reais. Mas para que saísse? Para ver um profeta? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que profeta. Ele era o predecessor de Jesus. Não era um simples profeta, digamos, para dar informações, mas aquele que veio preparar realmente a chegada, o trabalho do Cristo. Este é de quem está escrito, eis aí eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que eles. Volto a repetir pela importância do texto. Palavras que saíram de Jesus. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Quer dizer, entre aqueles que renasceram aqui na terra, numa concepção normal, nascido de mulher, fisicamente de mulher, o maior foi João Batista. Quer dizer, nenhum de nós, em época nenhuma da história da humanidade, foi maior do que João Batista, dos reencarnados, digamos assim, na Terra. Mas mesmo sendo o maior aqui, ele, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Está em Mateus 11, 7 e 11. Então, Jesus, a luz para o mundo. Eu termino pedindo que vocês que me ouviram, que vão analisar, ou assistir a palestra de novo, mas que voltem a João, capítulo 1 de João, e vejam as primeiras linhas de João, do Logos, da palavra, do verbo, que realmente é o Cristo.